Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de leitura das Sagradas Escrituras. Estamos no livro de Josué e já estamos agora no capítulo 5. Como já havia falado, nós estamos fazendo uso de diversas versões bíblicas e também diversas bíblias com comentários diferentes, mesmo sendo na mesma versão, tá ok? E dessa vez eu quero apresentar aqui a Bíblia de Estudo Avivamento Pentecostal. Bíblia de Estudo Avivamento Pentecostal, lançada pela Central Gospel. Eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo o link para você estar adquirindo essa Bíblia na minha loja virtual, tá ok? E essa Bíblia, ela é Almeida Revista e Corrigida. A versão dela, Almeida Revista e Corrigida. É uma das versões que é mais preferida para pregação, pelo menos no contexto aqui da Assembleia de Deus, tá ok? Então vamos fazer a leitura na Bíblia de Estudo Avivamento Pentecostal, Josué capítulo 5, fazemos a leitura do texto e depois passamos para alguns comentários que estão presentes tanto nessa Bíblia, quanto na Bíblia Pentecostal. Também vou fazer a leitura de alguns comentários presentes na Bíblia Pentecostal e vou acrescentar, como já havia prometido, algumas outras obras. Hoje vamos fazer a leitura para colaborar também no entendimento do comentário histórico-cultural da Bíblia. Comentário histórico-cultural da Bíblia acerca do Antigo Testamento. Também teremos do Novo, tá ok? Temos aqui os autores e a editora, lançada aí pela editora Vida. É uma obra excelente, okay? Uma obra excelente, uma obra que eu recomendo para todas as pessoas, para todos os estudantes da Sagrada Escritura. É uma obra de fato muito completa e que enriquece informações muito importantes. Então, livro de Josué, capítulo 5, a partir do versículo 1, que nos diz: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão. Deixa eu só respeitar aqui a vírgula. Os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor havia secado as águas do Jordão, isso, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Olha só que interessante aqui as informações, né? Então, veja só. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote, em Gibeate ou Gibeate Haralote. Desculpa, eu pulei um versículo. Derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Aqui eu havia parado. Eu pulei o versículo 2. Veja só o que diz. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Agora sim o versículo 3. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra, estava circuncidado. Mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos. Veja só, tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel.
Vamos lá. Terra que mana... Deixa eu só encontrar isso. Terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal ou Gilgal, até o dia de hoje. Muito bem, aí temos outro subtítulo, que aponta já após a circuncisão, a celebração agora do Pessac, né, da Páscoa, em solo já israelita. Veja só. Celebra-se a Páscoa, como diz aí o subtítulo. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Interessantíssimo aí as informações, né, que constam aí nesse pequeno trecho de 10 a 12, apontando aí acerca da Páscoa, né, apontando acerca do suprimento com que eles se alimentaram, e também da substituição agora, né, uma vez que havia esse suprimento, então cessou o maná com o qual Deus havia os alimentado durante toda aquela jornada no deserto, né, aquele milagre extraordinário que o Senhor operou constantemente até que eles estivessem aí alojados na terra e agora se alimentassem, né, se alimentassem com abundância aí dos produtos da terra. Veja só. O outro subtítulo nos aponta: um anjo aparece a Josué. Um anjo aparece a Josué. A partir do versículo 13, que diz: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão, vamos lá, estamos na página 319, passando para a página 320, continuando, que tinha na mão uma espada nua, ou uma espada desembainhada, né? Uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Versículo 14. Disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Veja só, ainda está a primeira em maiúscula e as demais num tamanho um pouco menor. Então temos aí a tradução de Adonai, o que de Adonai, de Senhor, conforme o hebraico, né? Se todas estivessem maiúsculas, né, igualmente iguais em tamanho, seria a tradução de Yahvé, ok, do tetragrama, YHWH. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim uma referência clara à ocasião em que Moisés teve um encontro extraordinário, né, com o Senhor, na sarça que ardia e não se consumia, e o apelo que também foi feito, a ordenança, na verdade, né, que também foi feita da parte de Deus para Moisés na ocasião, dizendo para descalçar os seus pés, porque aquele era um território sagrado, uma vez que era o lugar da teofania, é o lugar da manifestação de Deus. Os primeiros comentários, que têm um enfoque avivalista, né, conforme a proposta bíblica, a Bíblia do Avivamento Pentecostal, eles vão enfatizar o seguinte, veja só. Está focalizando o capítulo 5, versículo 1 a 9, acerca da circuncisão. O avivamento é progressivo e normalmente lida com um obstáculo espiritual de cada vez. Embora os israelitas houvessem sido libertos do cativeiro egípcio,
havia mais de uma geração, ainda carregavam traços residuais da vergonha e do opróbrio mundano do Egito. Depois de ter atravessado de forma milagrosa o Jordão transbordante, a nova geração precisava ser circuncidada no deserto antes que pudesse entrar na terra prometida. Deus habita corações circuncisos e deseja que os cristãos, veja só, e deseja que os cristãos sedentos pelo avivamento removam os obstáculos carnais da vergonha mundana. Gilgal é uma palavra que pode ser traduzida como círculo, roda ou ciranda, simboliza a atitude do coração que retorna ao caminho do Senhor. Deus rolou, ou seja, removeu o opróbrio do Egito em Gilgal e fez o povo se voltar de novo para ele. Maravilhoso. Outro comentário está referente agora ao capítulo 5, versículos 13 ao 15. Ele nos diz o seguinte. Vamos ver. Deixa eu ver se eu vi direito. Não, ok. É somente esse comentário aqui. E ele encerra com este. O próximo comentário já é referente ao capítulo 6. E aí vamos abordar na nossa próxima leitura. Então, esse comentário aqui foi suficiente, focalizando, dando um enfoque sobre a questão da circuncisão e a representatividade deste cerimonial, trazendo para os nossos dias. Temos aí a lembrança daquilo que o apóstolo Paulo nos mencionou sobre o verdadeiro judeu e o verdadeiro israelita, na verdade, O verdadeiro israelita é aquele que tem, na verdade, a circuncisão não como despojar da carne, mas sim como um pacto espiritual que ele tem com o seu Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e único Salvador. Então, estes são aqueles que verdadeiramente são circuncisos, esses são aqueles que são verdadeiramente filhos de Abraão, porque Abraão foi salvo não por circuncisão, não foi salvo por obras, não foi salvo por guarda da lei. Abraão foi salvo pela fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, como diz mesmo a Sagrada Escritura e como Paulo reafirma na carta que dispensa aí para os romanos, E o Espírito Santo que se encarregou desses registros, tanto veterotestamentário quanto neotestamentário, com o apóstolo Paulo, na verdade dirigia sim a nós, nos trazendo esta verdade, esta realidade da qual nós não podemos fugir, de que se nós somos filhos de Deus, temos que ter um pacto com Deus. Se somos filhos de Deus, temos que ter compromisso com Deus, um compromisso firme, um compromisso que esteja bastante claro na nossa vida, no nosso corpo, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, que não reste dúvidas acerca do compromisso que temos com o Senhor. E aí, nesses textos, nós temos esses enfoques, conforme foi já levantado aqui pelos comentários da Bíblia Avivamento Pentecostal, e aquilo que também concluímos a partir dessa leitura, como de fato Deus é quem realiza aquilo que nós de modo algum poderíamos fazer, que é aproveitando todo o testemunho das realizações que Deus está fazendo por Israel, aproveitando todo esse contexto no qual Deus está operando maravilhas em prol do seu povo. Deus faz com que isso de fato chegue aos ouvidos dos reis dos amorreus, isso chegue aos ouvidos dos inimigos de Israel, daqueles que Deus decretou que seriam desalojados da terra. E Deus causa terror, Deus causa medo, como mais atrás em Gênesis nós podemos ler acerca das situações vivenciadas por Jacó, e Deus causava também medo e espanto ante os seus inimigos. É o chamado terror de Jacó. Ou seja, Deus é quem de fato causa este impacto, causa essa desestabilização dos adversários, tanto de Israel, na época em que eles estavam conquistando a terra que Deus havia lhes prometido, quanto a igreja na sua marcha, a igreja na continuidade do seu trabalho, a igreja na sua fidelidade até as últimas circunstâncias. É Deus quem abre as portas para a proclamação do reino. É Deus que traz o convencimento ao coração das pessoas. O Espírito Santo, o Espírito que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim vemos que nós temos a responsabilidade da pregação.
temos a responsabilidade da proclamação, do evangelismo, da missão, mas não do convencimento. É o Espírito Santo de Deus que vai adiante e abre os corações e faz com que tenhamos graça diante dessas pessoas e faz com que a mensagem do Evangelho seja recebida num coração aberto, um coração quebrantado, um coração derretido, como aconteceu aqui com esses reis diante destas novidades, né, diante dessas informações. Então os corações se derreteram, ou seja, enfraqueceram suas mãos, para que de fato o povo pudesse entrar e fazer a sua parte, tomar em armas e conquistar aquilo que Deus já havia lhes prometido. A parte de Deus é esta, a parte de Deus é realizar esses feitos que Israel não poderia fazer. A parte de Deus é realizar os atos miraculosos que eles jamais poderiam realizar, né? Deter as águas do Jordão, fazer com que o restante das águas escoasse, passar em terra seca, derrubar as muralhas de Jericó diante deles. Mas a parte deles era, de fato, tomar em armas e se posicionar para realizar a conquista daquela terra. E também Deus, além de tudo isso, derreteu o coração desses reis, os desanimando diante de Israel. Então vemos essas situações, vemos a situação na qual Josué renova, né? Josué de fato não apenas renova, Josué de fato conclui um pacto entre Israel e Deus. Faz com que isto que era um opróbrio, isso que era uma vergonha, isso que era uma mancha, uma mácula, né, na sua comunhão com Deus, fosse agora totalmente removido sob a orientação de Deus. Temos novamente a necessidade do líder que ouve a voz de Deus, a necessidade do líder que é sensível à voz de Deus. Como Josué de fato estava sensível à voz de Deus, Deus lhe ordenou e ele obedeceu. E fez conforme aquilo que Deus lhe orientou. Se é fácil ou se é difícil, não interessa, não importa. Mas fez conforme a orientação de Deus. É uma faca de pedra, é uma faca de pedra. É para circuncidar, é para circuncidar, seja circuncidado então. Vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter que ter um descanso depois disso por causa da perda de sangue, por causa do ferimento. Muito bem, que seja feito, mas que o pacto seja realizado. Que o povo de fato esteja conforme o padrão de Deus, com a dificuldade que tenha, com a necessidade, né, de dores que precise, enfrentando aquilo que tiver que enfrentar, mas andando conforme a diretriz estabelecida por Deus, porque Ele de fato é o Senhor e quando Ele ordena, nós temos que obedecer. Obedecendo, nós veremos o milagre. Obedecendo, nós veremos a intervenção divina. Obedecendo, nós veremos a vitória, porque o Senhor é que vai garantir a vitória dependendo do nosso posicionamento. Então aqui temos visto lições maravilhosas sobre posicionamento, sobre tomar a correta posição diante de Deus. Ok? Então temos visto isso na vida de Josué, isso está muito claro para nós e vemos isso, o resultado disso na vida de Israel, né? Como Israel de fato pôde prosperar nesse grande trabalho, esse trabalho extremamente difícil, mas ele prosperou toda vez que obedeceu a Deus, mesmo com as dificuldades que adivinham, né, de obedecer a Deus nas suas ordens. Obedecendo, eles viram a vitória. Assim nós temos o pacto realizado, mesmo com toda a dificuldade decorrente dele, mas foi realizado. A partir da realização do pacto, os privilégios. Uma vez que você tem comunhão e você tem intimidade com Deus, uma vez que você está próximo, você não anda distante, você não anda ausente, né? Você não anda de forma alienada, mas você tem íntima comunhão, você tem acesso. É onde você tem a realização da Páscoa. A Páscoa, o Pessac, passar por cima, é um ato pelo qual o povo, estando em comunhão, fazendo parte, tomando parte na celebração, no cordeiro, com ervas amargas, com a roupa, né, cingida, o cajado na mão, celebrando em conformidade com as ordenanças do Senhor, na data estipulada por Deus. Eles estão demonstrando com isso o nível de comunhão que eles têm com o seu Deus. É essa demonstração do Pessac. E no Pessac, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomando do cálice, comunicando, né, com esse cálice a comunhão aos seus discípulos, ele disse: este cálice é o sangue da nova aliança derramada por vós. Partindo o pão, ele falou acerca do seu próprio corpo que seria dado por nós. Assim nós temos na celebração da ceia do Senhor
o nosso Pessach, a nossa comunhão, a nosso sinal, nossa celebração de intimidade com Deus, de comunhão e de fidelidade para com o Senhor, diante daquilo que Deus nos ordenou e diante dos privilégios que temos alcançado quando podemos participar, se assentar na mesa do Senhor e ter então essa comunhão com Ele. Como Israel teve seus privilégios, uma vez que cumpriu os sacrifícios, uma vez que aceitou o ônus, né, de estar no pacto, de ter que obedecer, de ter que se submeter. Mas uma vez que se submeteu, teve os privilégios, a comunhão com esse Deus Todo-Poderoso, que de fato cumpriu suas promessas e os colocou na terra que mana leite e mel. E assim nós vemos a celebração da Páscoa, em seguida a presença maravilhosa do anjo do Senhor. O anjo do Senhor que foi adorado por Josué sem que ele houvesse recusado esta adoração. Por isso que muitos teólogos optam por chamar mesmo esta manifestação aqui de uma cristofania, mais até do que uma teofania. O Theos, né, referente a Deus, a fania, né, a continuação, para quem conhece grego pode falar melhor, mas falando sobre manifestação, né? Falando sobre manifestação. Aí recomendo o curso de grego do pastor Cruvinel, ok? Estou tentando entrar no curso de hebraico do pastor César Cavalcante. Aí vamos poder trazer definições com mais exatidão ainda. Mas teofania, manifestação de Deus; cristofania, uma manifestação de Cristo ainda como o anjo do Senhor. Manifestação essa que não se dará após a encarnação, né? Quando Cristo vier à Terra e se manifestar entre nós, plenamente Deus e plenamente homem. Não veremos mais manifestações do anjo do Senhor. Aqui temos ainda esta manifestação e temos a situação na qual Josué se prostra e adora, sem este anjo ter recusado a adoração. Assim, podemos ver nele a pessoa mesmo bendita do Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação. E aí temos então, diante da leitura desse texto, o trabalhar de Deus, né, quando aproveitando o caminhar fiel de Israel, Deus é quem comunica, né, essa verdade, Deus é quem vai adiante de nós e leva esse testemunho, fazendo com que os inimigos de fato sejam quebrantados, né, diante dessa mensagem. O Espírito Santo que hoje atua dessa maneira, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vemos aí a fidelidade do líder, a sensibilidade do líder para com a ordem de Deus e a fidelidade do cumprimento dessa ordem de uma forma completamente perfeita, de acordo com a orientação, sem modificar, sem alterar. Vemos aí que o pacto com Deus, as exigências de Deus para conosco, muitas das vezes acarretam em algo difícil, em algo até doloroso em alguns momentos, algo que nos custa, né? Mas Davi também afirma: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Então Davi já tinha essa noção correta, né, do comportamento do adorador, do fiel. Mas aqueles que sofrem, né, o ônus desse pacto, dessa obediência com Deus, também participam dos privilégios. Temos a celebração do Pessach e temos a presença maravilhosa do Senhor. Assim é na nossa vida. Assim também é na nossa vida. A atuação do Espírito Santo de Deus, que convence de fato, não é a nossa pregação que convence, mas sim o Espírito Santo de Deus. Nós apenas cumprimos com a nossa obrigação de comunicar a palavra de Deus. Nós pagamos um preço para nos manter debaixo da comunhão em obediência à palavra do Senhor, mesmo nos causando as dificuldades que causar, mas sem recuar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, então nós não podemos recuar do nosso compromisso. Mas assim fazendo, temos a participação na comunhão. Participamos da mesa do Senhor, como Israel também participava, né, do Pessach. E nesta comunhão, nesse ambiente de comunhão, é que Cristo se manifesta. O anjo do Senhor que chega a Josué e o Senhor Jesus Cristo que sempre está presente conosco até a consumação dos séculos, tá ok? Então temos aí importantes lições, né, nesse texto maravilhoso. Quero trazer aqui também alguns comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela também é a versão Almeida Revista e Corrigida, tá ok? Então a versão é a mesma, só que os comentários são comentários da equipe, né, que produziu aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então vamos fazer uma leitura breve aqui. Os comentários da Bíblia Pentecostal, capítulo 5. Ele começa a tecer comentários aqui a partir do versículo 2, tá? A partir do versículo 2, veja só.
Vamos focalizar aqui. Circuncidar, referente a capítulo 5, versículo 2. Sob o antigo concerto, a circuncisão assinalava todo o filho homem, como descendente de Abraão e servo do Senhor Deus. A circuncisão concedia-lhes o direito de participar das bênçãos do concerto. Muito bem, então incluía-os num pacto, né, entre Deus e Abraão. Vê Gênesis 17, 11. Abraão se circuncidou já velho, circuncidou Ismael já com um jovem ainda, e Isaac já foi circuncidado em tempo oportuno, né, no 8º mês. Era ainda um sinal de sua submissão ao concerto. Embora o povo de Deus já estivesse na terra prometida, ainda era necessário preparo espiritual, da circuncisão e da Páscoa antes de iniciar a conquista propriamente dita. Muito bem, então é necessário este passo, né, este fortalecimento da comunhão e este firmamento, né, firmar de fato o pacto que estava estabelecido por Deus desde Abraão, que eles estavam ainda em falta em relação a isso. Então temos que ver sempre naquilo que estamos em falta para, de fato, nos ajustarmos à vontade de Deus. Estamos submetidos totalmente à ordenança de Deus. Capítulo 5, versículo 14, fala acerca do príncipe do exército do Senhor. Josué tem aqui a confirmação da presença invisível de Deus e do seu exército celestial para batalhar lado a lado com o seu fiel. Esse fato nos ensina que, como crentes, não estamos sós nessas nossas lutas neste mundo. Existem forças espirituais que lutam a nosso favor. Indica Hebreus 1 e 14. Havendo também as que lutem contra nós. Também temos essas hostes espirituais da maldade, né, que batalham contra nós. Temos o Espírito Santo que permanece constantemente ao nosso lado como nosso ajudador e protetor, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao 23. Muito bem, esses foram os comentários, tá, ok? Da Bíblia de Estudo Pentecostal. Depois estaremos fazendo leitura também nessa versão, tá certo? Ao meio da revista corrigida na Bíblia Pentecostal. Então, já trouxemos a corrigida aqui pela Avivamento Pentecostal. Depois vamos recorrer a outras versões, como a NVI, a NVT, tá certo? As versões católicas. Depois estaria adquirindo a Reina Valera para trazer essa leitura, ok? Fazer a leitura também de outras versões. Vamos fazer a leitura agora do comentário histórico-cultural da Bíblia, acerca do Antigo Testamento, né? Editora Vida, tá ok? Editora Vida Nova. Veja só. Capítulo 5, os versículos 1 ao 32. Vamos lá. Eu desmarquei aqui a página onde eu deveria ler. Estou aqui em Gênesis. Quando eu vi aqui o subtítulo, eu percebi. Eu desmarquei a página. Aqui, na verdade, eu peguei outra marcação, mas encontramos agora. Vamos lá. Agora sim. Capítulo 5, versículo 1 ao 12. Circuncisão e Páscoa. Aqui o subtítulo. Circuncisão e Páscoa. 5, verso 1. Reis amorreus e cananeus. Nesse período, a região era formada por pequenas cidades-estado, cada uma com o próprio rei e exército. Aquilo que já havíamos até mencionado e utilizado até outros materiais, né, da Bíblia Arqueológica, NVI, para falar acerca dessa situação política daquela região, né? É uma região fragmentada por pequenas cidades-estados. Os amorreus ocupavam a parte montanhosa, enquanto os cananeus habitavam as planícies costeiras. Veja só, os amorreus ocupavam a parte montanhosa, enquanto os cananeus, que eram os aborígenes, os naturais da terra, né, os autóctones, habitavam as planícies costeiras. As cidades cananeias estavam situadas em posição mais estratégicas, visto que as principais rotas comerciais do Egito seguiam pela costa. Para mais informação sobre as rotas de comércio, veja quadro da página 86. Os israelitas tiveram muito mais êxito no controle das áreas montanhosas do que das planícies.
As cartas de Amarna, ou Tel Amarna, do Egito, fornecem uma boa dose de informações acerca da cidade-estado de Canaã, do século XIV a.C. Em muitas dessas cartas, os reis apelam ao Egito para que envie mais tropas a fim de ajudá-los a conter os Apiro ou Rapiro, eles chamavam assim os hebreus, que estavam causando problemas. Apiro ou Rabiro. Rabiro é um termo usado para descrever pessoas sem posses, em mais de 250 textos de todo o segundo milênio, abrangendo desde o Egito e Anatólia até o leste do Tigre. Certamente os israelitas hebreus teriam sido contados entre os Rabiro. De acordo com os arquivos de Amarna, os reis mais proeminentes, os reis mais proeminentes da região da Palestina foram Miquilo de Gezer, Abdi-Reba de Jerusalém, Labi-Aio de Siquém, Abdi-Tishi de Hazor. Os egípcios tinham uma série de cidades administrativas, inclusive Gaza e Jope, na costa, e Bet-Sean, onde o vale de Jezreel, a rota do comércio, chega ao Jordão. Agora referente a 5, verso 2. Essa informação ela corrobora aquilo que foi nos descrito, no texto de Josué, quando é dito que Deus fez derreter o coração desses reis, dos amorreus, dos cananeus. Então ele nos trouxe aqui uma informação muito interessante acerca da situação política, dessa região em relação a esses povos, e as diferentes regiões que ocupavam, a importância dessas regiões. Então os amorreus, que eram mais das montanhas, os cananeus, que eram mais dos vales e planícies, a relação deles com o Egito. Na verdade, o Egito fazia deles como que um estado tampão, então fornecendo ajuda para que eles detivessem outras forças que poderiam passar por ali e invadir as terras do Egito. Mas nessa ocasião o Egito também passava por uma instabilidade política e assim não lhe socorreu nessa batalha contra Israel. E Deus, de fato, tudo isso já dirigia para que Israel fosse bem sucedido, não somente essas movimentações políticas internacionais, mas mesmo algo psicológico, trazendo enfraquecimento, desânimo sobre esta confederação de reis. Tá ok? Capítulo 5, versículo 2. Facas de pedra. Os primeiros instrumentos e ferramentas conhecidos da Idade da Pedra eram lascas de pedra obtidas por golpes aplicados na pederneira nos ângulos certos. Essas lascas, cujos gumes eram extremamente afiados, eram de fácil fabricação e razoavelmente duráveis. O uso de uma lasca de pedra no processo de circuncisão, tanto em Israel como no Egito, permaneceu mesmo depois de inventadas as ferramentas e armas de metal. O uso dessas lâminas de pedra pode refletir a longa tradição que antecede a existência de lâminas de metal ou simplesmente a necessidade de usar muitas lâminas de uma só vez. Alguns estudiosos sugerem que o texto se refira à obsidiana, valorizada por seu fio cortante preciso. Se eu não me engano, os maias aqui da América Central também tinham uma relação muito grande com esse tipo de material, com a pedra de obsidiana. Também amolavam e usavam como instrumentos cortantes, tá ok? Se eu não estiver enganado. 5 verso 2. Circuncisão. A circuncisão era amplamente praticada no Antigo. Isso aqui é interessante, você vê. Algumas tradições que estão presentes em Israel também eram compartilhadas por outros povos. Agora, claro, com outros significados. Então, você tinha a circuncisão como uma prática que era adotada por alguns povos, não vamos dizer também de forma generalizada, mas alguns povos praticavam. Agora, por que Deus exigia a circuncisão? Aí você tem a circuncisão utilizada como um pacto entre Deus, Abraão e os descendentes de Abraão. Então temos aí a circuncisão aplicada a Israel, tá ok? Então temos todo aquele rito, o momento para se realizar essa circuncisão, os porquês dela, um pacto entre este povo e o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tá ok? Mas não é estranho, não gera nenhuma estranheza que esta prática seja adotada por outros povos também da região. Então isso aí é comum.
Circuncisão é amplamente praticada no Antigo Oriente Próximo como um ritual de puberdade, né? Um rito de passagem, né? Então, temos diversos ritos de passagem adotados em diferentes culturas na puberdade. Fertilidade ou casamento. Relevos egípcios já do terceiro milênio antes de Cristo, veja, terceiro milênio antes de Cristo, hein? Retratam a circuncisão feita em adolescentes por sacerdotes que usavam facas de pedra. Embora os israelitas não fossem o único povo a circuncidar seus filhos, esse sinal foi usado para marcá-los como membros da comunidade da aliança. Quando usada em relação ao casamento, a terminologia sugere que era realizada nos novos integrantes do sexo masculino da família, indicando que nesse novo relacionamento o noivo passava a ficar sob a proteção daquela família. Em crianças, a circuncisão era um ritual para deixá-la com um sinal do que... Em crianças, a circuncisão era mais um ritual para deixá-la com um sinal do que algo feito por razões sanitárias. Então, ele está aqui desmistificando, vamos colocar assim, porque existe muita mistificação em torno dessas questões. Então, muitas das vezes as pessoas querem trazer, até forçar para tentar trazer justificativas, e na verdade essas justificativas não são necessárias, tá ok? Então temos aí de fato uma questão ritualística, uma questão que Deus exige, que foi estabelecida entre Deus e Abraão, tá ok? E foi comunicada às gerações como uma forma de pacto, uma forma de estabelecer essa aliança, esse sinal na carne, né? Para que eles tivessem isso de uma forma bem clara acerca do pacto que tinham com o Deus de Abraão. Então temos aí este ritual. O fato de o sangue ser derramado também significava que seria um ritual sacrificial e podia funcionar como substituição ao sacrifício humano praticado por outros povos. Interessante isso, né? Então os povos, alguns deles praticavam na verdade um rito de sacrifício humano, sacrificando muitas das vezes o seu primogênito, né? No caso da adoração a Moloque, por exemplo. A circuncisão pode ser vista como um dos muitos casos em que Deus dá uma prática comum, a uma prática comum um novo significado, apesar de não necessariamente sem relação entre si. Então, interessante. Ao se revelar e se relacionar com o seu povo. Interessante, né? Então, é algo que não era também algo generalizado, mas é algo já conhecido. Mas Deus agora estabelece este pacto, né, este ritual, como uma marca, né, da comunhão, do compromisso entre este povo e o Senhor. 5.2. Circuncidar novamente. Circuncidar novamente os israelitas. Alguém pode perguntar como os israelitas poderiam ser circuncidados se já haviam passado por esse procedimento. Talvez fosse uma referência à realização do rito de circuncisão pela segunda vez ou a um procedimento cirúrgico mais radical. A circuncisão egípcia envolvia apenas uma incisão superficial e não a remoção total do prepúcio. Então era um rito diferente, né? Tinha uma prática então um tanto diferente. Os versículos 5 a 8, porém, sugerem uma explicação. 5.3 Gibeat Aralote. Gibeat Aralote significa colina dos prepúcios. Então o nome já é uma referência ao que estava sendo praticado ali no local, né? Colina dos prepúcios. Se este nome se refere a um lugar, sua localização é desconhecida. 5.6 Leite e mel. A terra de Canaã é descrita como uma terra onde manam leite e mel. Terra que dá leite e mel. É uma referência à exuberância da terra, favorável ao pastoreio, mas não necessariamente adequada à agricultura. O leite é um produto dos rebanhos, enquanto o mel representa um recurso natural, referindo-se provavelmente ao melado extraído da tâmara, e não ao mel de abelhas. Interessante aqui, hein? Realmente a gente constrói uma imagem na cabeça que não corresponde, né, ao contexto bíblico. Fala-se de mel, você já pensa logo em mel de abelha, né? Mas na verdade aqui é um melado extraído da tâmara. Interessante isso aqui.
e não ao mel de abelhas. Uma expressão semelhante a essa pode ser encontrada na epopeia ugarítica de Baal e Mote, que descreve a volta da fertilidade à terra em termos de Oásis, onde fluía o mel. Oásis, onde fluía o mel. Espécie de um oásis, né? De onde mana mel. Os textos egípcios, como a história de Sinurre, já descrevem a terra de Canaã como rica em recursos naturais e também na produção agrícola. Então já havia esses indícios aí em textos antiguíssimos, né, presentes aí na cultura egípcia. 5.10. A Páscoa. A Páscoa celebrava a libertação da escravidão do Egito e talvez também representasse uma cerimônia de purificação como preparo para a conquista de Canaã. Veja aí comentários de Êxodo 12. Aí vai falar especificamente sobre a instituição da Páscoa, né, lá em Êxodo. Mas temos aí restabelecimento da comunhão. Então temos a dura passagem pela circuncisão, mas o privilégio da comunhão. E durante a comunhão, a participação na comunhão, e quando eles têm acesso então ao trigo, né, então comem ali daquilo que havia sido produzido, você tem então a substituição. Deus então remove o maná. Aí você tem essa situação na qual, por exemplo, Elias foi para o ribeiro de Querite, mas não ficou lá o resto da vida, né? Querite secou, Deus levantou outra providência. Assim também é na nossa vida, né? Deus então ele nos dá uma providência, mas tem pessoas que acham que vão se encostar ali pelo resto da vida, e não é assim que acontece. Deus então ele nos tira do lugar comum, né? Nos tira da zona de conforto e nos faz muitas das vezes ter novas experiências, que foi o que aconteceu com Israel. Chega de maná, agora partiu para novas experiências, né? Tiveram que partir para um amadurecimento agora. Ele vai falar de maná aqui, ó, 5.12. Maná. Para uma análise completa a respeito do maná, consulte os comentários de Êxodo 16, 4-9. O fato de que o maná foi enviado em diferentes regiões pelas quais Israel passou durante a peregrinação sugere que essa provisão de Deus era algo bastante. Eu vou continuar ali, depois eu volto para esse quadro aqui, tá ok? Vamos lá? Sugere que era algo bastante diferente do que as explicações naturais podem contemplar. Inclusive, um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Geralmente ele tenta dar explicações, vamos dizer assim, naturais para eventos sobrenaturais. Isso é bem arriscado, porque tem algumas situações que, na verdade, a tentativa de explicar aquilo naturalmente é atentar contra a característica miraculosa do evento, como por exemplo essa questão do maná. Eles iam caminhando ao longo da península do Sinai, eles chegaram às planícies de Moab, às campinas de Moabe, eles passaram o Jordão e somente agora que o maná vai ser detido, uma vez que foi substituída a sua alimentação pelo trigo, né, presente ali agora. Então, não há uma explicação natural para isso, é uma questão sobrenatural, tá ok? A questão da nuvem, da coluna de fogo, né, da presença de Deus na sarça, da travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão, são milagres. Então não adianta tentar uma justificativa naturalista para isso. Capítulo 5, versículos 13. E aí ele vai já passar para o 6, 27. Então a gente vai encerrar nesse último aqui. Ó. Aliás, ele conquista de Jericó, ele ainda vai falar aqui acerca do comandante. Veja, 5, 13 e 14. Comandante. O comandante sobrenatural que Josué encontrou é mais uma indicação de que Yahvé se encarregara da batalha e seria o responsável pelo êxito militar dos israelitas. Assim como Moisés tivera um encontro com Deus na sarça ardente, em que ele lhe comunicara seu plano de tirar o povo de Israel do Egito, conforme Êxodo, também nesse encontro de Josué, o plano de Deus para a conquista é apresentado. A mensagem trazida pelo comandante incluía a estratégia para a tomada de Jericó, cujo relato se inicia em 6, versículo 2. No Antigo Oriente Próximo, considerava-se que as guerras geralmente eram dirigidas pelos deuses e seguiam os planos divinos. Porém, a aparição da divindade na véspera das batalhas não era comum na literatura do Antigo Oriente Próximo. Em vez disso, a palavra divina ordenando a batalha era dada por meio de um oráculo, ao passo que a presença divina era vista na batalha em si. Na epopeia ugarítica de Querete,
Entretanto, o Deus El, e aí temos essa questão do termo El, né? O termo Deus, como que um nome genérico, da mesma forma como nós chamamos, né, Deus. Né? A palavra Deus é também um termo genérico. E aí temos essa palavra referindo-se especificamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a triunidade divina. É o Pai, sendo conhecido também no Antigo Testamento, aplicado a ele o nome Yahvé, né, ou Adonai, Senhor. E Cristo também é reconhecido como Senhor no Novo Testamento. O Espírito Santo, né, também tem esse reconhecimento divino ao longo da Escritura. Então, chamamos, né, tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo, chamamos Deus. Agora, Deus é um termo genérico. E aí também temos o termo El. Então, El também, né, é um termo genérico. El aparece ao rei Queret num sonho com instruções específicas sobre a batalha. Outro paralelo bastante semelhante é quando o rei babilônico Sansuliuma, século XVIII a.C., recebe mensageiros sobrenaturais de Enlil, que dão instruções sobre uma série de campanhas contra Lassa e Exuma. Nenhuma dessas aparições divinas, entretanto, ocorreu na véspera da batalha. As tropas ainda tinham de ser reunidas. Interessante, né? Temos aí características peculiares com relação a essa experiência que Josué teve com o comandante dos exércitos do Senhor, que foi adorado por ele sem recusar essa adoração. Então temos aí características muito especiais para com este mensageiro de Deus. E assim encerramos aí o nosso estudo de hoje, Josué capítulo 5, tá ok? Vamos conosco ao longo dessa jornada, caminhando pelas Sagradas Escrituras, que o Senhor continue te abençoando, que essa mensagem possa fortalecer o seu coração. E mais uma vez, digo que eu vou deixar abaixo aí na descrição o link para você adquirir, tá certo? A Bíblia Avivamento Pentecostal, lançada aí pela Central Gospel, ok? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida. Confira sua inscrição no canal, compartilhe o canal e que o Senhor continue sempre cobrindo você com as suas bênçãos em nome de Jesus.